Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre estrela de nêutrons, esses interessantes objetos estelares astronômicos. Vamos começar pela história. Nos anos 30, Franz Zwick e Walter Baade, dois astrônomos lá nos Estados Unidos, eles conjecturaram a existência de estrela de nêutrons, isso na década de 30. E o nêutron foi descoberto em 32. Um astrofísico indiano chamado Chandrasekhar determinou o limite máximo do núcleo da massa do estágio final da estrela. Explicando em outras palavras mais simples, imagina o Sol. O Sol tem uma massa pequena, relativamente pequena. Depois que ela consumir todo o combustível nuclear, todo o hidrogênio, vai formar um caroço lá. O caroço ele tem uma massa, se for menor que 1,44 a massa do Sol, ele vai se transformar numa anã branca. Se for maior que 1,44, pode se transformar numa estrela de nêutron ou num buraco negro. Esse 1,44 ele calculou que é o limite máximo onde os elétrons, a pressão eletrônica dos elétrons aguenta a contração gravitacional. É o máximo que os elétrons suportam o esmagamento. 1,44 massa do Sol, o caroço, no estágio final da estrela. Seguindo essa linha de raciocínio, três físicos lá na década de 30, o Tolman, o Oppenheimer e o Volkoff, eles fizeram um cálculo análogo usando nêutrons, não elétrons. A máxima pressão que os nêutrons aguentam. Chegaram num cálculo menor que o do Chandrasekhar, mas tem que admitir que a força nuclear é desconhecida. Essa força nuclear forte é a menos conhecida até hoje. Então, mas refizeram os cálculos hoje, atualmente, esse limite é incerto, né? Está entre 1,5 a massa do Sol até 3 massas do Sol. É um limite que é o seguinte, que passou desse limite, o objeto, né, o caroço nuclear lá, o caroço da estrela, não aguenta a pressão gravitacional, né, e acaba transformando num buraco negro, que é o máximo que os nêutrons aguentam, quer dizer, quebra a pressão dos elétrons, né, 1,44 massa é o limite, quebra o limite dos nêutrons e transforma num buraco negro. Nessa faixa entre o limite do Chandrasekhar e do TOV está a estrela de nêutron. Quer dizer, ela quebrou os elétrons, mas não quebrou os nêutrons, então formou a estrela de nêutrons. Está entre o limite do TOV e o limite do Chandrasekhar. Isso na década de 30, então ficou um negócio teórico lá na astronomia, né? Usando a equação de campo gravitacional de Einstein, chegaram nessa conclusão, que existem esses objetos estelares, teórico. Mas em 1967, trabalhando lá no radiotelescópio lá na Inglaterra, uma estudante de pós-graduação em astrofísica, o orientador dela é o Anthony Hewish, ela descobriu o seguinte, viu que tinha estrelas que eram pulsantes, isso é, ela emitia periodicamente pulsos de radiações de radiofrequência lá do radiotelescópio. E ela achou estranho, né? Porque geralmente é constante, né? Mas não era de forma periódica pulsante, na ordem de milissegundo, microsegundo, outras são na ordem de segundo. E foi uma descoberta sensacional. Quando ela descobriu isso aí e falou para o chefe dela até brincou, falou, isso aí são alienígenas, né? Tentando se comunicar com a gente. Mas com o passar do tempo, viu que aquilo lá era sério mesmo. São estrelas pulsantes, que é um tipo de estrela de nêutrons, descobriu-se. Porque ele tem alta densidade, alta rotação, baixa... Como é que fala? Baixa não. Raio pequeno. E foi assim, foi uma descoberta sensacional na astronomia, né? Em 1967, ela ficou famosa.
e descobriu que essas estrelas pulsantes são tão precisos quanto relógios atômicos, né, na Terra. Quer dizer, são relógios astronômicos, né? O pulso dela é tão regular. E ela ficou famosa, tá aí, ela tinha 23 anos na época, em 1967, né? E ficou famosa com a nova descoberta, esse tipo de estrela de nêutrons. Quem ganhou o prêmio Nobel? Adivinha? Vê se vocês adivinham. Quem ganhou o prêmio Nobel foi o chefe dela, o Anthony Hewish, que é o chefe, orientador. Então é assim, o Comitê de Ciência de Prêmio Nobel lá da Suécia, eles sempre concedem o prêmio Nobel ao chefe, ao orientador. Isso aí aconteceu com César Latz. Infelizmente é assim. O pós-graduando faz os trabalhos, faz os cálculos, desenvolve tudo, fica pesquisando, gasta tempo, e quem ganha é o chefe, né? Infelizmente é assim. Vamos lá, as características das estrelas de nêutrons são, elas têm a origem dela, né? Estrelas massivas, entre 10 e 25 massas solares. Quer dizer, o nosso Sol não vai transformar em estrela de nêutrons, e sim numa anã branca, no estágio final dela. Então, estrelas massivas de 10 a 25 podem resultar em estrelas de nêutrons. E essa estrela de nêutrons, no final, né, ela em si mesmo, ela chega até ter 2,14 massa do Sol. Só que o tamanho dela chega até 20 km. Imagina, 2 vezes a massa do Sol, 20 km. 20 km é o tamanho da cidade de São Paulo. Então ela vai ser extremamente densa, né? A alta densidade, 6 vezes 10 elevado a 17 kg por metro cúbico. Uma caixa de fósforo pesa bilhões de toneladas. Alta rotação. Foram verificadas até 716 rotações por segundo. Alta rotação de estrela de nêutron. A temperatura da superfície é 600 mil Kelvin. O Sol, para você ter uma ideia, é 6 mil Kelvin. Altíssimo campo magnético, 10 a oitava, 10 a 15 vezes maior que o campo da Terra. Extremamente poderoso. Alto campo gravitacional, 2 vezes 10 elevado a 11 vezes o campo da Terra. Um corpo caindo próximo à estrela de nêutrons teria uma aceleração relativística, né? Velocidade relativística. 100 mil quilômetros, acima de 100 mil quilômetros por segundo. Grande emissor de radiação X. Constatou-se que 5% das estrelas de nêutrons são conjuntos binários. Estrela dupla, né? Um nêutron com buraco negro, ou dois nêutrons, rodando um em volta do outro, orbitando um em volta do outro. E por que é importante esses binários? Porque foram essas estrelas binárias que o Observatório LIGO lá nos Estados Unidos e o Vigo lá na Itália, na Europa, detectaram as ondas gravitacionais. Esses sistemas binários. Então essa é a importância. Então, as ondas gravitacionais foram detectadas por sistemas binários. Estrelas duplas de 2 nêutrons, ou o nêutron buraco negro. Elas estão aonde? Elas estão até, a mais próxima é 400 anos-luz, né? Aí no quintal da Via Láctea, né? A estrela mais próxima de nós é 4,3 anos-luz. Então tá 400 anos-luz. Aí no quintal, né? Porque a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro, né? 400 anos-luz aí, né? Tá no nosso quintal. A estrela de nêutron ela pode se transformar num buraco negro, se for muito massiva, né? E aí nem os elétrons não suportam a massa, né? A contração gravitacional, aí vira numa estrela de nêutron, e aí, os nêutrons não conseguem resistir à contração gravitacional e transformam num buraco negro, que é o estágio final de estrelas muito massivas. Que nem aqui fala até 20, né, massas solares, ó. 25 massas solares, então tem estrela aí com 100,
200, milhares de vezes a massa do Sol, vamos transformar no estágio final dela em buraco negro. Conclusão, as estrelas de nêutrons são um dos objetos mais estranhos e interessantes do universo. Importante descoberta da astrofísica e interessante. Foram eles que acabou detectando as ondas gravitacionais. Eu tenho um vídeo sobre as ondas gravitacionais. E é isso aí, pessoal. Aqui eu vou mostrar, tem algumas fotos de estrelas de nêutron, né? Essas fotos, umas feitas por modelagem de computador, né? Tá aí. São os objetos mais estranhos e interessantes do universo, junto com o buraco negro, né? Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!